Olá, vamos estudar sobre a conservação da biodiversidade. Então, com esse estudo, nós vamos conhecer alguns espaços especialmente protegidos da biodiversidade. Bom, vamos ver então sobre evolução e biodiversidade. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar em evolução das espécies, né? Evolução da espécie humana. Então, a evolução é um processo em que há uma modificação dos seres vivos ao longo do tempo. Essa modificação ela é selecionada quando é bem adaptada ao determinado ambiente, uma condição ambiental. E aí, com isso, faz surgir novas espécies. Então, a gente tem ali no esquema inicial, né, a evolução do grupo dos animais vertebrados, né, então, eles vieram de um animal que tinha uma estrutura chamada notocorda, que dá origem embrionariamente, com o tempo, né, à coluna vertebral. Então, nós temos ali diversos grupos dos animais vertebrais. Claro que não necessariamente de um grupo dá origem a outro, né? E faz com que não exista mais esse grupo anterior. Na verdade, a gente ainda tem esses animais mais simples, né? Sobrevivendo, né? Enfim, vivos, presentes, no momento em que nós, no caso mamíferos e também as aves, que seriam animais mais complexos comparando, né? Então, no mesmo tempo, a gente pode encontrar seres de todos esses grupos coexistindo, né, no ambiente. A diferença, no caso, é que alguns, né, conforme foram apresentando alguma modificação, alguma mutação, foram selecionados por aquele ambiente, eles puderam se alimentar melhor, ter filhos, né, e dar origem a uma nova espécie. Depois aconteceu o mesmo processo, e tudo isso leva milhares de anos, né. A gente também tem ali embaixo um esquema da evolução da nossa espécie, então que veio de primatas, né, mais ancestrais, que aos poucos foram apresentando modificações, conforme a Terra também foi se modificando, né, apresentaram adaptação, e aí foram surgindo as diversas espécies, né, de modo que quando surgiu o Homo sapiens, ela pôde se adaptar, e depois todos os mecanismos que a gente foi criando, as tecnologias, né, para enfrentar as adversidades do tempo, a gente permaneceu, e as demais não, né, porque elas não tinham essa adaptação diferencial, por exemplo, do complexo sistema nervoso que nós temos, né, para criar ferramentas, enfim. E também a questão da agricultura, enfim, tem são diversas diferenças, né, que a gente pode encontrar para pensar em adaptação de determinadas espécies e outras não. Bom, e a biodiversidade seria a diversidade de seres vivos, né, que se tem graças ao processo de evolução. Bom, biodiversidade, a gente pode pensar em variabilidade genética, né? Então, no mesma espécie, por exemplo, pensando na nossa Homo sapiens, há diversas características morfológicas, né? No caso, que a gente pode observar tanto dentro do corpo como fora, que nos diferencia, né? Inclusive na mesma família, entre nossos pais, algumas diferenças, né? De altura, talvez de tom da cor da pele, de cabelo, né? Propensão a doenças, enfim. E essa variabilidade genética, né? No caso dos nossos, quando nossos pais resolveram, né? Enfim, produzir os seus filhos, como eles não eram seres né, totalmente iguais, eles produziram um ser um pouco diferente, né? 50% do DNA veio da mãe, 50% do DNA veio do pai. Então, fez com que a gente fosse uma mistura, mais ou menos, né, dizendo, entre eles, né?
E a gente, quando enfim, for se relacionar com outra pessoa, né, que ela também vai provavelmente ser um pouco diferente, né, porque não vai ser de outra família, enfim. Aí o nosso filho vai ser um pouco mais diferente ainda. Né, embora coisas sejam, características sejam herdadas de vocês, né, e dos avós, enfim. Essa diversidade faz com que a gente possa sobreviver no ambiente. Então, por exemplo, pessoas de pele mais escura, elas vão sobreviver em relação a ambientes com muito sol, né? Porque vão se proteger do sol, a sua pele mais escura, tem mais melanina, né? Que é uma proteína que protege do sol. Então, vai evitar, por exemplo, câncer de pele. Naquele ambiente, ela vai selecionar. Já no ambiente mais frio, em que tem pouco sol, não é necessário que tenhamos essa proteção a mais. Então, a princípio, as pessoas com pele mais clara, né, vão ser selecionadas e vão estar melhor adaptadas àquela pouca região, pouco sol. Não vão precisar gastar mais energia para produzir uma proteína que não vai ser usada, que no caso é a melanina. Então, essa variabilidade genética dentro da mesma espécie facilita a adaptação ao ambiente. E a diversidade de espécies, né, que ocorre no ambiente, produz esse acúmulo, né, de diversas funções no ambiente para explorar, enfim. E a gente tem aqui no esquema uma divisão celular, né, que é onde ocorre a transferência de DNA de um cromossomo para o outro. Então, produz novas células com um pouco de variabilidade. Então, uma pequena diferença ali na molécula de DNA, né, nossa identidade genética, faz com que a gente produza uma nova característica, né, ou de tom de pele, de propensão a doenças ou não, inclusive pode ajudar na imunidade, né. E ali a gente tem um esquema do ambiente aquático com diversas espécies, né, cada uma se alimentando de uma determinada forma e, enfim, contribuindo para a cadeia alimentar. Bom, os seres são caracterizados por variações genéticas hereditárias, então aquilo que ele adquire dos pais, né, que sofrem a ação de seleção natural e que podem ser estudados para fins de inventário biológico em conservação. Então a gente tem um exemplo ali, né, de um predador de uma ave comendo besouros em que ele consegue enxergar naquele ambiente. No caso, os besourinhos verdes, né. Aqueles besouros que tiverem um genoma, né, ou seja, um DNA ali que confere com que ele seja marronzinho, né, e se ele está numa casca de árvore, dificilmente ele vai ser visto, então ele não vai ser caçado. Logo, ele vai poder ter mais filhos, né, e se proliferar, e os verdinhos podem vir a se extinguir com o tempo. E esses estudos também são pensados para poder o que pode ser feito para proteger o ambiente em que esses seres vivos estão, né? Manutenção de diversidade genética é um dos principais focos da biologia da conservação. Então, uma área da biologia, né, que estuda os seres vivos e para conservá-los, o que pode ser feito? Preservar a biodiversidade, né? Então, toda essa diversidade de seres vivos é favorecer a capacidade em que eles possam se adaptar ao ambiente, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas existe a lista vermelha, né, que estuda aqueles seres vivos que estão em extinção, né? E por quê? Porque tem poucos indivíduos, né, presentes naquele ambiente em que ele costuma ocorrer. E a partir disso, a gente pode pensar o que pode ser feito para que aquele ambiente possa ser cuidado e de modo que essa espécie volte a ter um número, né, satisfatório dentro do seu ambiente, né, para não desaparecer a espécie. E é importante que se mantenha esse cuidado mesmo estando em quarentena, né, para que exista toda essa vida, né, independentemente se o ser humano vai estar aqui ou não, e quando a gente não estiver mais em quarentena, enfim, que a gente possa vir a aproveitar esses ambientes também, né. Então, cada ambiente possui características físicas, né, de temperatura, quantidade de água, quantidade de sol, solo, enfim, e mais os seres vivos contribuem para a preservação do equilíbrio dinâmico. Então,
conseguir manter essas condições de temperatura, de solo, de água, e os seres vivos ali, viventes, fazendo as suas funções, faz com que a Terra ela esteja em equilíbrio, né? Então, um exemplo de ambiente seria a floresta. Você sabe que é um dos ambientes onde mais tem quantidade de plantas e necessariamente com isso maior produção de oxigênio. Como a gente já deve ter visto, enfim, em algum momento, a questão da fotossíntese, né? Então, quando as plantas recolhem gás carbônico, utilizando a luz solar, e devolve para o ambiente o gás oxigênio, que é essencial para a respiração dos animais, né? As plantas, elas também passam pelo processo de transpiração, então, para manter a temperatura delas adequada, para funcionar suas células, enfim, elas transpiram, então eliminam o vapor de água, assim como nós animais. E essa vaporização, né, ao subir, ficar no céu, né, forma as camadas de nuvem, e aí quando dá uma esfriada chove. Então, faz com que a pluviosidade, né, que a quantidade de água seja ideal. A questão da qualidade do ar a gente já colocou, né, retira o gás carbônico, coloca oxigênio. Também nas florestas nascem os rios, né, e a floresta faz com que o solo também se mantenha, né, que fique protegido, né, mantenha a umidade, os seres vivos que estão ali possam fazer suas funções, enfim. E também a questão da criação, né, dos lençóis freáticos, que são aquelas águas subterrâneas a partir da chuva. Então, as florestas, elas auxiliam todos esses processos. Tá? Só que, apesar da gente conhecer toda essa importância, ainda há a extinção de diversas florestas ao longo do mundo, né, por questões de produtividade de comida, né, de agricultura ou pecuária, também colocar cidades para as pessoas morarem, e as indústrias, enfim, para produzir os produtos que a gente utiliza. Né, então, acaba diminuindo esse espaço. Bom, a floresta abriga, então, um grande número de indivíduos, né, com bastante variabilidade genética, então a gente já deve ouvir falar que a floresta amazônica é um dos lugares onde tem maior diversidade de seres vivos, né. As florestas também possuem animais que ajudam no processo de polinização, então a gente pode aproveitar essa função ambiental desses seres vivos, né. Se a gente quiser produzir alguma planta nesse ambiente, com frutas, enfim, a gente possa aproveitar isso, né? A floresta estando intacta, a gente pode ainda desfrutar desse serviço. E também as plantas medicinais, né? Que são para curar ou, enfim, tratar diversas doenças. Né? Tudo isso a gente pode encontrar numa floresta. Bom, muitas atividades humanas impactam direta ou indiretamente nos ambientes naturais, prejudicando a sobrevivência de diversos seres e podendo causar desequilíbrios ecológicos. Né? Então, no momento que a gente começa a remover muitas plantas, a gente já diminui a quantidade de chuva que vai ser produzida, né? O ar ele fica com mais gás carbônico, a gente não vai mais ter tanto poder utilizar as plantas para tratar questões de saúde, né? E aí também, com essas atividades como poluir os rios, a gente já vai ter dificuldade de acesso à água potável, né? Então, no Brasil há um crescente movimento de retirada de floresta, né? Não está se fazendo de modo adequado para as atividades humanas. Bom, esses desequilíbrios afetam comunidades humanas, né? E aí nós mesmos nos afetamos, né? Então, mudanças climáticas, a gente tem lugares com bastante seca, tempestades, furacões, né? Então, pessoas perdem suas casas, risco de vida, né?
Também aumenta a população de vetores de doença, então, por exemplo, mosquitos, né, que antes estariam habitando somente as florestas lá, porque lá tem pouco de água parada, enfim, em determinadas plantas, solos, eles acabam vindo, né, em direção às cidades, né, que também vai ter água parada, enfim. E também pragas nas plantações, né. Então, os animais que estariam fazendo seu ciclo normal na natureza, no caso meio natural, sem interferência, estariam já nas plantações, porque ali é pouca diversidade, nenhum animal vai comê-lo, então ele vai se alimentar tranquilamente, né? E com isso tem a queda da produtividade também, aí acaba se utilizando agrotóxico, né? Por ter plantado uma única espécie de planta, não tem animais que comam aquele inseto, e aí a gente acaba tendo que usar esses remédios que no fim eles são tóxicos, tanto para a gente quanto para o solo, né, e outros seres vivos. Bom, um exemplo, né, a plantação de açúcar, né, o Saccharum officinarum, faz com que então uma única planta seja cultivada numa grande área onde havia antes floresta, e ela acaba, além de tirar o espaço desses outros seres vivos, né, fazer com que prolifere pragas, né, e, enfim, retire a qualidade de água que teríamos se tivesse árvores para produzir as chuvas, né, as plantas essas plantas pequenas, elas já evaporam bem menos, por ter um tamanho menor, né, então teria menos água liberada, menos chuva produzida. O solo também, se for utilizado agrotóxico, vai estar contaminado, então outros seres vivos que habitam o solo não estarão ali. Lençóis freáticos também, né, caso a gente precise de uma água potável, a partir dali não poderá utilizar, né, e se a gente consumir esse produto, vai estar consumindo agrotóxico, né, então vai estar nos intoxicando. Bom, e aí, em vista de tudo isso, pensa-se em espaços protegidos, né, criados para cuidar desses ambientes, fazer com que eles se mantenham, né, e diminuir um pouco essas mudanças climáticas, né. Então, os cientistas denominaram alguns espaços no mundo, né, chamados de hotspots da biodiversidade, então ambientes em que há espécies que ocorrem somente naquele lugar e que precisam ser urgentemente preservadas, né, para que se mantenha um pouco do equilíbrio ecológico. Bom, e aí as unidades de conservação, a gente tem aqui alguns exemplos no nosso estado, né, alguns tipos de unidades de conservação criadas. São áreas, então, protegidas por lei, né, não pode ir lá simplesmente derrubar, destruir, criar uma indústria, enfim, tem que preservar. É possível fazer algumas atividades, né, como cultivo de algumas plantas, de alguns animais, extração de alguns recursos naturais, mas tudo sobre autorização, né. Um pouco mais próximo de Canoas, né, nós temos ali a unidade de conservação, que é uma reserva biológica, né, no Lami, lá em Porto Alegre, na Zona Sul. E em Viamão, nós temos o Parque Natural Municipal Santo Hilaire, né? Então, esses dois ambientes, eles ajudam a preservar aqueles seres vivos naquele ambiente. Caso a reserva biológica, esses são mais restrito o acesso a humanos, né? Então fica mais preservado, e o Parque Natural já é possível visitá-lo e fazer algumas atividades de educação ambiental. Bom, então as unidades de conservação, então, são áreas, né, criadas por leis, né? Aí tem unidades federais, que envolvem mais de um estado, estaduais, um único estado, ou municipal, só uma cidade, né? Para cuidar desses seres vivos, né? Especialmente aqueles que podem estar em extinção nesses ambientes. Então, ali nós temos o mapa no Brasil, né? Bioma amazônico, 52% tem unidade de conservação, né, para cuidado. Bioma Pantanal, 50%, Cerrado, 48%, Caatinga, 42%, a Mata Atlântica, 60%, o Pampa, 50%, e o bioma marinho, né, que é próximo às praias, né, seria aquele ambiente ali entre a praia e o mar, 41%. Então,
sempre se cuidando, né, desses ambientes, pois eles apresentam bastante diversidade e muitos deles já estão devastados, então é necessário preservar aquilo que ainda existe e, se possível, expandir, né, para ser um espaço maior com mais seres vivos. Bom, as unidades de conservação, então, devem assegurar também as populações humanas tradicionais que vivem nessas regiões, né? Então, há indígenas, quilombolas, caiçaras, então, pessoas que também sobrevivem daqueles recursos, né? Inclusive, elas são consideradas mais sustentáveis, né? Por conseguir se manter com pouco coisa, né? Poucos recursos e também muitas delas sabem que é dali que sai o seu sustento, então elas vão preservar, elas estão diretamente ligadas a isso. Bom, as unidades de conservação, elas são divididas em 2 grupos. Então, tem as de proteção integral, onde é permitido o uso indireto dos recursos naturais, então não pode fazer muita extração, né? É algo assim mais para tu visualizar, coletar para fazer um estudo científico, né? Alguns lugares vai poder, se possível, fazer a visitação para conhecer. E aí nós temos as categorias, né? Tem estação ecológica, reserva biológica, o parque, o monumento natural e o refúgio de vida silvestre. Então, cada um deles vai ser delimitado, né? Onde vai poder simplesmente só preservar, cuidar e não vai poder visitar, outros já vai ser possível visitação e estudo científico. E as de uso sustentável, elas permitem que sejam praticadas algumas atividades, né? Tudo de forma sustentável para não destruir aquilo que já está lá. Então, é possível cultivar alguns alimentos, né? Vocês podem ver ali que ainda assim as florestas estão preservadas ao redor, né? Até para manter a umidade do ambiente. Extração, né, do açaí e castanha, de modo que as plantas permaneçam ainda ali para continuar a produção, né? E as categorias desse grupo, então, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, área de proteção ambiental, reserva particular do patrimônio natural. Então, cada uma delas vai permitir atividades de pesquisa, de visitação, para aprender mais como funciona aquele ambiente, o que ele é, a sua importância. Algumas vão permitir que populações, então, tradicionais possam viver ali e continuar suas atividades de modo sustentável, né, preservando o máximo possível aqueles seres vivos que estão ali. E a atividade dessa semana, então, são 2 perguntas. A primeira, vocês vão explicar a importância de conservar a biodiversidade, então por que é necessária a proteção, né, desses seres vivos e daquilo que facilita com que os seres vivos permaneçam, né, a água, o solo, né, o ar. E a 2, o que são unidades de conservação. Então, o que são esses espaços, para que eles existem? Se vocês quiserem citar algum exemplo que vocês conheçam, certo? Então tá, muito obrigada e até mais.